fortalecidos na adversidade. Eis a frase que escolhemos para resumir a mensagem de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Das duas que temos dele, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, nós estamos focando na primeira. E hoje, continuando a nossa viagem por esta carta, sendo edificados por ela, vamos a 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao verso 22. 1 Pedro 3, 18 a 22. Nós vamos focar na palavra, porque nós viemos aqui para ouvir a palavra. Nós estamos cansados de palavra de homens. Não viemos aqui para ouvir a habilidade de um palestrante, uma digressão criativa. Nós viemos para ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que nós vamos ouvir. 1 Pedro, capítulo 3. Antes desse texto, vamos recordar o nosso verso que escolhemos como um verso-chave para representar a mensagem toda desta carta. 1 Pedro 5, 7. Vamos ler, ou melhor, vamos dizer juntos, vamos ministrar uns aos outros este verso. 1 Pedro 5, 7. Juntos, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora então no capítulo 3, nós vamos focar do verso 18 a 22, mas veja o verso 17, que vem antes ali então no contexto. No verso 17, no qual meditamos a semana passada, o apóstolo Pedro diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ele escreve então aos cristãos lá no primeiro século, que sofriam por causa da fé, por causa da sua confissão cristã. A cultura, a sociedade trazia desconforto e até dor para eles. E Pedro escreve a carta para encorajá-los na verdade de Cristo em meio a esses embates. E então esta colocação: é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Este é o caminho para o cristão, o discípulo de Cristo. Sofrer, se necessário, por fazer o bem. E agora então, a partir do verso 18, a palavra de Deus para a sua vida e coração nesta noite. Que todos aqui estejam abertos para a palavra agora. Ouça a palavra do Senhor. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Para a bênção do seu coração, edificação da sua vida, ouça a palavra mais uma vez. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês,
Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aí está a palavra do Senhor. Elie Wiesel é cidadão romeno, foi escritor prolífero, escreveu dezenas de livros, ganhou o prêmio Nobel em 86. Ele era romeno, mas judeu. Sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, um lugar terrível lá na Polônia que os nazistas montaram, fizeram, de milhares e milhares eram levados à morte. Aliás, falam em milhares em um único dia. Um lugar terrível, onde milhares estavam presos. Ele foi para lá com sua família quando era um adolescente, 15 anos de idade. Ele sobrevive àquele campo de concentração e vai se tornar esse escritor renomado no mundo, mas sempre refletindo a questão do sofrimento injusto, o sofrimento perpetrado pela injustiça, por aquele que escolhe agir de forma injusta e tem como alvo prejudicar, ferir, até matar aqueles que não devem nada que merecesse isto. Então, ele passa os seus anos escrevendo e meditando sobre isso. Entre os seus livros há um cujo título é Noite. Eis o título, uma palavra, Noite. É um livro breve, mas de reflexões dele sobre o drama vivido por esses judeus lá no campo de concentração. E pelo título Noite você já pode perceber que o livro pode ser breve, mas não é raso e não é sobre algo superficial. Se fala de noite, ou ele fala de noite, no sentido do drama humano que acontece, pode acontecer, acontece neste mundo. Momentos quando as coisas ficam escuras mesmo e de forma muito dolorida. Neste livro ele narra um acontecimento que ele presenciou ali na sua juventude no campo de concentração. Às vezes, alguns prisioneiros eram levados à morte, não de forma mais escondida naquelas câmaras de gás, mas por enforcamento, quando entendiam que era necessário para dar uma lição aos outros. Por exemplo, se tentassem fugir. Aí então eram enforcados diante de todos os outros prisioneiros, como exemplo. E um dia lá estava o jovem Wiesel assistindo o enforcamento de 3 pessoas, inclusive de um jovem. E então chegou o momento e os corpos desceram, ficaram ali pendurados, agonizando por poucos segundos. E lá estavam estes prisioneiros, já acabados, sofridos, magros, doentes, vivendo aquele quadro, sofrimento sobre sofrimento, questões profundas no coração, e no meio daquela multidão de prisioneiros, alguém grita, narra o escritor Wiesel, alguém grita: onde está Deus? E de repente uma outra voz brada: Ele está ali, na forca, junto com aqueles que pereceram. O conceito é de que Deus não está do lado dos poderosos opressores, dos homens injustos, malignos. Deus está com aqueles que sofrem a injustiça. Deus vem andar e estar junto daqueles que atravessam o sofrimento injusto. O mais magnífico que era o poderio nazista, militar, de organização, Deus não estava com eles. Deus estava com aqueles pobres ali,
encurralados como animais rejeitados e até levado àquele espetáculo terrível de morrer enforcado. Deus está com eles. Há muito de verdade nisso. É claro que a narrativa dele e a reflexão dele é da perspectiva judaica, e há muito de verdade nisto do ponto de vista cristão. Mas a visão cristã vai além disso e dizer que Deus está com aquele que sofre e sofre injustamente. E Pedro vai falar, nos fala aqui nesse texto sobre isso, entendermos isto, essa questão do nosso drama, o nosso sofrer de forma injusta. Um sofrimento específico ele está falando aqui. Pedro escreve esta carta para falar do nosso sofrimento devido à perseguição, oposição por causa da nossa fé, da nossa forma de nos comportar, agir, pensar. E aí o mundo se levanta contra nós. Às vezes uma pessoa, às vezes um grupo de pessoas, pode ser no ambiente profissional, pode ser no ambiente da família, pode ser na vizinhança, pode ser em instituições com as quais temos que nos relacionar, uma escola, um ambiente universitário, enfim, é desse sofrimento que ele está falando. Não está falando de sofrimento que as pessoas atravessam por causa dos seus caminhos errados. E aliás, há muitos crentes que atravessam sofrimento porque eles não andam como crentes. E temos presenciado no nosso Brasil de hoje, onde há a explosão desse chamado mundo evangélico aí, grande parte não poderia ser chamado evangélico, à luz daquilo que esse termo significa historicamente, mas aí estão pessoas envolvidas em falcatruas, inclusive com dinheiro, chamado dinheiro de igreja, entre aspas, e aí dizem que são perseguidos. Não são perseguidos por causa do evangelho. São procurados pela justiça corretamente, precisam ser enquadrados sim. Mas o sofrimento que Pedro então fala é o sofrimento desses irmãos do passado e que tem sido dos cristãos através do século e é de cristãos nos nossos dias, hoje, nesta hora. Os cristãos que sofrem por causa do seu andar com Deus, transformados em Cristo, numa nova vida agora, vivendo para a glória de Deus, não são entendidos ou aceitos pelo mundo. O mundo rejeita e então pode haver ali então uma perseguição que pode trazer um sofrimento agudo, um desconforto, quem sabe, e há diversas formas. Neste dia, hoje, neste dia mesmo, nesta hora, há cristãos em situações críticas por causa da sua fé. É difícil imaginar isso, não é? Mas neste dia, nesta hora, há cristãos que por causa da sua fé estão em situação complicada, em prisão, escondidos, reunidos escondidos. Neste dia, nós estamos preocupados com o Covid, e eles provavelmente também estão, mas eles estão muito mais preocupados em alguns lugares com metralhadora, com a cadeia, por causa da fé. Então, entenda bem esse sofrimento. Você anda com Deus, você quer fazer a vontade de Deus, porque você é dele em Cristo agora, numa nova vida, e o mundo decide lhe causar problemas. Aí vem Pedro aqui, e o que é que nós temos nesses versos? O que ele vai dizer para esses irmãos? Ele diz muitas coisas nesta carta, em relação a possíveis perseguições que viemos a sofrer pela fé, e aos crentes aqui do primeiro século. Ele diz muitas coisas, mas nesses versos em particular, ele oferece um cântico de vitória aos sofredores. Aos cristãos sofredores, ele oferece um cântico de vitória nesses versos. É um dos fortalecimentos que Pedro traz às nossas vidas e levou aos nossos irmãos do passado e através dos séculos, para que nós pudéssemos estar firmes diante da perseguição, da oposição à nossa fé e à nossa vida com Cristo. Então, quando nós olhamos esses versos, nós somos levados a um esclarecimento que precisamos ter diante do sofrimento.
Sofrimento esclarecido aqui. Precisamos passar pelo sofrimento de uma forma esclarecida, entendermos mais amplamente esse quadro nosso de problemas que o mundo possa nos trazer. Então, começa Pedro aqui dizendo a eles que eles precisam se lembrar que Cristo sofreu. Lembre-se que Cristo sofreu. Diz ele no verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados. Verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados. Nós estamos numa dada situação e lá se levanta uma oposição a nós. Talvez alguém que tem uma autoridade sobre nós, um superior, talvez alguém de um relacionamento igual, começa a causar problemas a nós simplesmente porque nós somos crentes em Cristo Jesus. E aí é muito fácil nós entrarmos numa viagem de autocomiseração. Coitado de mim, veja só, eu estou aqui querendo fazer a vontade de Deus e vem essa oposição, vem essa dor de cabeça para mim. Uma vez conversei com um irmão em Cristo que havia perdido o seu emprego alguns dias antes. Não porque ele andou de forma errada no seu emprego e suas responsabilidades, mas simplesmente porque ele era um crente. Ele começou a incomodar o ambiente ali, queriam tomar certos caminhos e ele não concordava, não eram honestos aqueles caminhos, mas eram caminhos interessantes ao grupo profissional. E chegou um dia que causaram tanto problema para ele e ele acabou perdendo o emprego. E aí é muito fácil nos sentirmos vitimados, injustiçados e começarmos a questionar onde está Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você passar por esse momento e começar que o seu sofrimento é muito grande, achar que você é muito vítima, lembra que Cristo sofreu primeiro e sofreu mais. Nunca se esqueça disso. Não projete uma vida cristã no mundo onde você estará imune a um desentendimento com o mundo. Isto é muito possível e provável. Aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, não vai acontecer comigo e com você? Certamente que vai. Nenhum de nós irá sofrer como ele sofreu, mas poderemos enfrentar momentos difíceis. Cristo sofreu porque o mal o atingiu. Mas é interessante que quando o mal o atinge, é justamente nesse atingir do mal que o leva à cruz, que também, para derrotar o mal, Jesus perece ali. De qualquer forma, o meu sofrimento, o seu, em qualquer momento, por causa da fé, não é novidade. Nós não somos os primeiros e os únicos. Cristo lá atrás sofreu. Sofrer é provável. Não é uma certeza, mas é muito provável em algum momento ou diversos momentos da sua vida vamos passar por isto. É o aviso de Pedro aqui. Mas quando isso acontecer, lembre-se que Cristo sofreu. Mas lembre-se também da salvação realizada. E aí ele canta o evangelho aqui nesses versos. É o cântico do evangelho para quem sofre. No meio do sofrimento não podemos esquecer da salvação realizada. É muito fácil perder essa perspectiva. Quando você sofrer por causa da fé, a perseguição vier, a oposição vier, o desconforto vier, lembre que está vindo porque você é recipiente de uma grande salvação. E a única salvação que o ser humano pode conhecer. Em poucas frases e palavras, Pedro revela a verdade do Evangelho, anuncia o Evangelho mais uma vez. Ele diz que Jesus Cristo sofreu pelos pecados. O que ele quer dizer isto? Cristo sofreu pelos pecados. Em referência aos pecados é a ideia. Mas então que pecados e por quê? A frase seguinte esclarece. Diz Pedro que sofreu pelos pecados uma vez por todas.
uma vez por todas, não 2 vezes 3. Cristo sofreu uma vez na cruz a morte, e somente uma, porque somente uma é suficiente. A morte perfeita de um justo pelos injustos. Não vai morrer de novo, não precisa morrer de novo, foi uma vez só. E na cruz ele não ficou, e para lá ele volta nunca mais, porque não precisa, foi plena a obra dele, foi suficiente. Mas aí ele diz, o justo pelos injustos. E estas poucas palavras são chaves. Quanto tempo falando por aí, em mídia, em nome de evangélicos, etc., mas tão longe do evangelho. Verdade fundamental do evangelho passa longe, fica-se atrás daquilo que é sensacionalista, daquilo que dá audiência, daquilo que afaga as conveniências e o coração humano, sempre procurando retorno financeiro e popularidade, e não se fala do basilar. O que é realmente ser evangélico, que é a mensagem evangélica. Cristo também sofreu, o justo pelos injustos. E aí nós temos de um lado o justo, do outro lado o grupo plural injustos. Quem é o justo? Quem é aquele que nele não foi achado nenhuma injustiça, somente retidão, vida perfeita? Quem é este, o justo no singular? Cristo, claro, é evidente aqui no contexto. Mas esse justo Cristo, diz aqui, sofreu pelos injustos. Quem são os injustos? Quem são esses que não têm a vida reta, que estão falhos, fracassados diante de Deus? Quem são esses que estão aquém da perfeição, justiça e santidade de Deus? Quem são esses então condenáveis, porque são injustos, são devedores? Quem são esses? Eu, você, a humanidade toda. Cristo então, o justo, podia morrer por nós, porque ele podia assumir a nossa culpa, porque ele não tinha uma culpa dele para assumir. Ele não era mais um culpado, mas aquele que podia então suportar a nossa culpa. E aí está o evangelho. Cristo é aquele que morreu a morte vicária. A morte vicária, isto é, substitutiva, no lugar do outro. Na cruz ele pereceu a minha morte, a minha condenação. Lá estava o justo tomando o meu lugar, fazendo aquilo que eu jamais poderia fazer. E então, ali, ele morreu por mim. Aí Pedro continua, o pensamento do verso 18, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Por que que o justo morreu pelos injustos? Para, uma preposição que indica o objetivo, a razão de ser, o propósito. Qual é o propósito? Para nos conduzir a Deus. Isto é, se eu e você podemos chegar a Deus, é através de Cristo e somente através dele. Não é através das suas obras, boas obras morais, você não vai chegar a Deus através disso, você vai ser sempre devedor. Se você passar por 300.000 reencarnações, você vai sair sempre devedor, se fosse o caso. A Bíblia desconhece a palavra reencarnação, você não encontra isso na Bíblia, é totalmente estranho ao cristianismo, é errado diante do cristianismo. A Bíblia fala de ressurreição, que é outra história, e é muito bem descrito. Mas fala aqui nesse texto da ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa ressurreição, a semelhança dele, haveremos de ressuscitar. Reencarnar nunca, não há boas obras, não há como purificar, é o ser humano querendo construir uma escada para o céu, que se fosse possível, Cristo não precisaria ter vindo, se fosse possível, não precisaria o justo morrer pelos injustos. O justo morreu pelos injustos, porque o injusto não pode fazer nada. Mas porque ele morreu, o justo morreu pelos injustos, então ele construiu a escada que podemos subir à presença de Deus, para nos conduzir a Deus. Louvado seja o Senhor por isto, pela obra completa e perfeita em Cristo. Não é um lutar e lutar e lutar e voltar e lutar e lutar e chegar a lugar nenhum, mas Deus em Cristo faz essa obra perfeita, um sacrifício, um sofrimento vicário. Ele morreu por nós.
Mas não é apenas um Salvador que morre por nós e acaba derrotado como nós acabaríamos. A morte toma conta. Pedro diz também, não somente que ele morreu, pereceu no corpo, mas também foi vivificado no Espírito. A versão que eu leio fala pelo Espírito, mas a ideia mais precisa é no Espírito. E a expressão aqui precisa se prestar atenção nos contextos bíblicos para se entender. Na verdade, Pedro está fazendo aqui, falando de dois momentos de Jesus. Um é enquanto então nesta vida terrena, encarnou, nasceu no Natal, esteve entre nós, e ele morre no corpo, na carne, e vivificado no Espírito, essa ressurreição dele. Ele não foi derrotado pela morte da cruz, mas rompe com a morte por nós, porque ele é maior do que a vida, maior do que a morte, e vive para todos sempre, vitorioso sobre a morte. Então, aquele que morreu, sofreu por nós, como justo pelos injustos, mas pôde fazer isso porque ele era maior do que tudo. Ele rompe com a morte para nos dar a esperança eterna, vitória sobre a morte. Lembre-se desta salvação realizada, que obra tremenda. Onde você vai encontrar isso? Em que religião, em que livro, qual guru podia fazer isso? Qual guia poderia fazer isso? Poderia falar disto? Somente o Evangelho de Jesus Cristo, somente na palavra de Deus. E se não for uma solução que Deus opera nele mesmo, como fez em Cristo, não há solução cabal, final, plena. A salvação foi realizada em Cristo, não ficou faltando nada. Obra perfeita do Salvador que morre por nós, mas vive para sempre. Essa salvação é plena e é assegurada para aqueles que estão em Cristo. E aí Pedro então ilustra isso trazendo a figura do dilúvio. Quando você vai a Gênesis 6 das Escrituras, a história de Noé. Diz lá o texto, no capítulo 6 de Gênesis, que a humanidade estava vivendo uma vida terrível, realmente uma vida imoral, contrária a Deus. E Deus intervém, diz, chegou o dia do juízo. E lá então diz que Deus chama Noé, o único homem e sua família que procuravam viver com Deus. E Deus ordena a ele que construa uma arca, porque virá o julgamento na forma de água. E então vem e acontece aquilo. E agora Pedro traz aquela figura, as águas sobre a terra, a arca flutuando. Noé, o homem que andou com Deus e a sua família, 8 pessoas, são salvas da destruição do julgamento de Deus. E ele vai usar essa figura para ilustrar aquilo que acontece na nossa conversão. Aqui no texto que eu leio, na versão que eu leio, fala representa no batismo. Representa no batismo. E no original a palavra é antitipo. É isto que aconteceu ali com Noé na arca, é o antitipo do que acontece conosco no batismo. O que é antitipo? Já existiu na história da humanidade um instrumento chamado máquina de escrever. Você conheceu? A máquina de escrever funcionava com tipos. Então, cada letra estava num bracinho mecânico. E você apertava a tecla daquela letra, como aparece nos teclados, não é digitais agora, na mesma disposição, não sei por que não mudaram aquilo. E então, apertando a dada letra, levantava o bracinho com a letra que você queria imprimir no papel. É o tipo. E esse bracinho, esta letra de metal, então ia bater numa fita com tinta, e batendo na fita, impressionava a fita contra o papel. E ali então ficava aquela letra. E sempre naquela forma invertida, como acontece com o espelho, não é? Você precisa ter invertido para ficar o correto. No tipo estava a letra invertida e batendo, então ao contrário, ficava na posição, no sentido correto, a letra. Enfim, aí está o tipo.
A letra é o antitipo, é o que está ali contra, um contra o outro tipo e o antitipo. Então, a arca de Noé e ali as águas é uma figura, é uma sinalização, é uma analogia do que acontece conosco no batismo. Este antitipo. E note que ele diz, foram salvas algumas pessoas, e ele até cita 8. Lembre-se quando você estiver caminhando no mundo que o povo de Deus realmente é sempre uma minoria. Aqueles que respondem ao chamado de Deus do Evangelho é sempre uma minoria. Você precisa aprender a andar como minoria e precisa viver com a minoria. Não espere um mundo todo crente em Cristo Jesus e querendo viver a vida cristã. Claro, há o Jesus de consumo por aí, e grande parte desse chamado movimento evangélico é o Jesus de consumo, o Jesus que está aí para fazer aquelas coisas que você quer, enfim, que te agrada, etc. Não é o verdadeiro evangelho, inclusive esse que às vezes pode envolver perseguição, sofrimento, contratempo. Bem, enfim, algumas pessoas foram salvas, mas não é o batismo em si, a água em si que nos salva. E outras partes das Escrituras nos explicam muito bem o que é o batismo. Batismo não é uma questão de tirar sujeira do corpo. Se fosse isto, então a água nos salvaria. Nosso problema diante de Deus é que a gente está com o corpo sujo, terra, barro, suor, e esse é o problema nosso com Deus. Então ele vai à água e lava isso e fica tudo em ordem com Deus. Ele vai dizer, não a sujeira do corpo, mas a boa consciência com Deus. A questão do batismo não é a água em si, mas o que está dentro de mim. E entende-se que aqui está se referindo, inclusive, àquilo que era já a fórmula usada nas igrejas para confissão antes do batismo, confissão de fé, profissão de fé em Cristo Jesus. Isto é, eu realmente creio que Cristo Jesus é meu Salvador, morreu por mim, um pecador, o justo pelos injustos, e transformou minha vida dele é agora dele para todos sempre. Aí então o batismo fala disto, vocês são salvos. Esta figura que ele vai buscar, enfim, o que ele está falando? De uma salvação realizada, está assegurada, garantida, ela é plena, está na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, quando você sofrer a oposição do mundo, o mundo trouxer desconforto para você por causa da sua fé, lembre-se de quem você é, lembre-se da sua salvação assegurada por Cristo Jesus, que também sofreu, mas lhe deu esta vida nova, a salvação de Deus para todo sempre a você. Nunca se esqueça, não fique embaçado quando a noite chegar e ficar escuro um momento. Levante os olhos, lembre-se de que há algo maior e melhor acima de todo este momentâneo desgosto que o mundo pode trazer. Você é parte de algo maravilhoso que Cristo fez. Você foi transformado por esse Senhor Jesus Cristo e a sua morte por você. Lembre-se da salvação realizada, nunca se esqueça. Você vai estar sempre diante desta encruzilhada. No verso 17, Pedro diz que é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Você precisa pesar sempre. Realmente, a salvação, eu entendo ela, entendo a grandeza dela, e ela foi realizada na minha vida. E então ela é algo tão precioso que vale todo o preço que eu tiver que pagar. Ou não, eu prefiro não ter nenhum contratempo com a cultura, a sociedade e a turma que está à minha volta, e prefiro então abrir mão da salvação. Não é algo tão importante assim para mim. Aqueles que realmente entenderam a salvação realizada em suas vidas, sabem do valor dela. E seja qual for a dificuldade e desafio, vão sempre permanecer com ela, porque não há nada mais valioso do que ela. É o justo que morreu por mim, o injusto. Lembre-se dela. Quando chegar a noite, um sofrimento esclarecido, lembrando do sofrimento de Cristo, lembrando da salvação realizada, e lembre-se da vitória
plena. Temos muitos embates na vida, mas parece que nunca temos vitória plena, não é mesmo? O mundo faz as suas guerras. E é interessante, eu vi o testemunho de um homem que lutou na Segunda Guerra Mundial, guerra que envolveu o mundo todo aí, terrível, milhões pereceram. Soldados cruzaram os oceanos de um lado para o outro para guerrear. E eu vi o testemunho de um que participou até da invasão lá da Europa, quando romperam lá com as fortalezas do nazismo na França para libertar a Europa e derrotar então aquele exército nazista. Ele disse o seguinte: quando eu voltei para casa, depois daquele sacrifício enorme, eu voltei muito satisfeito, porque a minha perspectiva é que ali teria terminado todas as guerras do mundo. Pronto, o mundo chegou agora a um ponto bom. Nunca mais vai ter guerra. Enfim, este é um mundo onde as vitórias são sempre pequenas. Na nossa vida em particular, nas coletividades, a gente luta uma batalha, vence pouco, vem outra. Não há vitória plena, não há vitória cabal, a não ser a de Jesus Cristo. Ele sim é a vitória plena. Quando Pedro traz aqui o tipo, a figura do dilúvio relacionado a Noé, ele diz: quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Você percebe aí que Deus foi gracioso com aquela humanidade nos dias de Noé. Aliás, a indicação do capítulo 6, verso 13, é que está pelo menos compreendido um período de decadência de 120 anos. 120 anos, piorando. Deus paciente. É o tempo de graça de Deus, dando oportunidade ao arrependimento. É o tempo da misericórdia de Deus. Arrependam-se, abandone essa decadência, abandone esse caminho. Estamos vivendo dias semelhantes. A humanidade descendo a ladeira, mais e mais longe dos caminhos e dos valores de Deus e da sua palavra. É a paciência de Deus dando tempo e oportunidade. Porém, essa graça ou graça e misericórdia não é justiça. E as pessoas confundem isso facilmente. Justiça é outra coisa. Deus lida com justiça e Deus lida com misericórdia, mas são duas tratativas diferentes e têm enfoques diferentes. Misericórdia, graça, não pode ser exigido, porque não é direito, não é justiça, é concessão. Aquela longanimidade, aquela paciência de aguardar mais um pouco, não é questão de direito. Eu tenho o direito que você espere por mim pacientemente mais 4 dias. Não, ninguém pode fazer esse tipo de argumentação. Por isso, misericórdia e paciência têm o seu limite, têm o seu tempo. É isto que Pedro está apontando aqui, e que na literatura, no pensamento judaico, era muito falado nos dias dele. E na palavra de Deus nós nos falar dessa narrativa de Noé para a nossa exortação. Nós olhamos o mundo indo como vai, e as pessoas aí fazem os seus erros, até muitas vezes trazendo contratempos para o povo de Deus, e nós pensamos que isso aí está tudo entregue a si mesmo. Não está. Não confunda a paciência e a misericórdia de Deus, dando tempo ao ímpio para se arrepender, com direito. Isso tem tempo limitado. Paciência tem tempo limitado, tem dia definido. Pode ser grande, pode ir muito tempo, mas chega ao fim. Chega ao fim quando? Quando aí sim a justiça entra, isto é, o que é devido é dado. E chegou no dia de Noé esse dia, e foi dado. Então este mundo tem o seu encontro com o Senhor. Deus tem o seu dia. Os profetas no Velho Testamento falavam muito sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Não são os homens, não são os poderes humanos, não é a cultura, não é a mídia que tem o último dia em suas mãos. Deus tem, e a sua justiça prevalecerá. Que o dilúvio seja um grande aviso
discernimento para mim e para você enquanto olhamos esse mundo e como ele caminha. Se há uma paciência de Deus, ela também se encerra e a justiça, o julgamento dele vem. Enfim, aí está o quadro. Um quadro que fala do dia também da justiça, se fala da paciência. E então há um dia da vitória plena para nós. Mas essa vitória plena começa com Cristo então. Esse Cristo ressurreto. Ele foi vivificado pelo Espírito, eu disse, no Espírito já. Isto é, ressuscitou, diz o verso 18. E o que diz o verso 21? O que nos salva, não é? Salva vocês, nós somos salvos, diz o verso 21, por meio da ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição, fala da ressurreição aqui porque é a obra completa. Primeiro a cruz, a morte, depois a ressurreição. E uma coisa pede a outra, requer a outra para que haja a vitória completa. Primeiro ele vai à morte para depois ressuscitar. Por isso a ressurreição dele é a nossa salvação completa totalmente. Não somente morre por nós, mas ressuscita por nós para nos dar a esperança eterna. Enfim, está aí a vitória plena de Cristo. Nem a morte foi páreo para ele. Agora isso é algo que nos choca. Sim, porque é obra de Deus. Não tente explicar isso. É um fenômeno que, do ponto de vista das coisas como nós conhecemos e o que nós sabemos, extrapola tudo. E se é verdade, só pode ser verdade porque é uma obra específica de Deus. Só Deus poderia fazer isto. E se Deus não fez, não sobra nada para nós. Não sobra nada para nós. Mas a verdade é que a Bíblia fala que é uma ressurreição real, histórica. Cristo não reencarnou, ele ressuscitou, veio a nós, andou neste mundo, nasceu, morreu e diz que é uma vez por todas, ele não volta para morrer de novo, é uma vez por não vem viver de novo aqui, é uma vez por todas, diz Pedro. E agora ressurreto ele está. Ressuscitou por nós para todo sempre. Enfim, ao dia do juízo de Deus, Deus tem a vitória final, o encerramento da história está nas mãos de Deus, e todo mal terá a mão de Deus pesado sobre ele de uma vez por todas em julgamento. E Cristo é a nossa vitória plena, não somente porque morreu por nós, mas ressuscitou por nós, é um Salvador vivo e vivo eternamente. E ele fala inclusive aqui sobre ele ir e pregar aos espíritos em prisão. E esta palavra de Pedro aqui, pregou os espíritos em prisão, é um dos textos mais misteriosos nas escrituras sagradas todas. E é debatido pelos teólogos e intérpretes. Há livros especificamente sobre esta frase apenas. E há uma coletânea aí de umas 40 possíveis interpretações. Não é que a Bíblia é incerta e cada um interpreta como quer, não é isto. A verdade, a mensagem aqui é muito clara no contexto. A questão é que há mistérios aqui, há realidades aqui que estão além da nossa realidade, no mundo espiritual, e que é nos falado de forma analógica, comparativa, com os termos que nós conhecemos, e aí então, muito do que aconteceu aqui não é nos dado conhecer. Mas o que é colocado aqui para o nosso benefício, nesse cântico de vitória, é muito claro. Quem são os espíritos em prisão? Trata-se das forças demoníacas. Em prisão, é a tradução que eu tenho, escolheu-se colocar assim, mas o termo no original pode significar o refúgio, o lugar onde ficam abrigados e conseguem agir. De novo, a linguagem é uma linguagem da nossa realidade, mas é algo que se refere a uma realidade espiritual. Pode-se falar isso apenas de forma analógica, comparativa. Certamente não se trata de um espaço geográfico, mas de uma dada realidade. Esse termo prisão pode ser traduzido então como refúgio, isto é, na esfera onde eles podem atuar. Nunca se esqueça que os poderes demoníacos não estão aí no ar,
de igual para igual com Deus. Onde Deus está, onde Ele pode fazer, agir, como Ele pode fazer, agir. Eles também podem igualzinho. Estão contidos. Nenhum poder demoníaco está em competição de igual para igual com Deus. E é interessante ver tanto dessa exploração demoníaca em grande parte desse chamado mundo evangélico. Fica lidando com a vida de crente como algo que tem a ver aí com uma competição de Deus e demônio na vida dele. Uma visão cristã, entre aspas, como do maniqueísmo, essa religião antiga persa que interpretava a questão espiritual, a história, como o caminhar paralelo de duas forças, o bem e o mal, igualzinho, vão lado a lado, igualzinho. E essa visão então de que Deus e o diabo estão de forma igual, disputando poder. Não, tudo está debaixo do controle de Deus, conforme Ele opera a sua graça pacientemente. Então, dentro dessa esfera de atuação dos demônios, que atuam inclusive no mundo, Jesus Cristo foi e pregou a eles, quando ressurreto. E aí precisamos também prestar atenção no termo pregou. Jesus foi lá anunciar que Ele então morreu na cruz por eles, foi pregar o Evangelho, para que eles aceitassem o Evangelho como é pregado aos homens. Não. O termo aqui pregar não é o termo que é usado na língua original para anunciar as boas notícias ou o Evangelho. Evangelho tem uma forma verbal no grego, não somente o substantivo Evangelho, as boas notícias, como também o evangelizar, por exemplo, como nós falamos, na forma verbal. Então, não é usado, ele evangelizou os espíritos em prisão. Aqui diz que ele proclamou, fez uma proclamação. Querosém era a ação do arauto. Naqueles dias, quando não havia os meios de comunicação que temos hoje, como é que as coisas eram proclamadas para a população e o povo? Por exemplo, decretos. Como é que isso era feito? Era enviado um arauto. E em lugar público, em voz alta, ele lia, por exemplo, o documento, uma nova lei, um novo imposto, uma nova determinação, era anunciado. É este verbo que é usado aqui. Jesus foi ali, nesse texto misterioso aqui, a ideia é que ele informou da vitória que ele conquistou por nós, o povo dele para todos sempre, e o dia deles está determinado. É uma proclamação de vitória. Ele passou pela cruz, colocaram meu Senhor na cruz, ele pereceu na cruz, os demônios riram, mas Cristo riu por último. Ao terceiro dia ressuscitou e disse: me colocaram na morte, mas a morte é vitória. Morri por eles e serão meus para todo sempre. Lembre-se da vitória plena. Jesus Cristo sobre todos os poderes. E aí diz que ele glorificou-se. O verso 22 diz o quê? Subiu aos céus. E de novo, linguagem analógica. Não pense geograficamente, aquela nuvem lá. Não é isto. São linguagem analógica, realidade espiritual. Enfim, subiu aos céus e está à direita de Deus. Novamente, linguagem figurativa. O que é estar à direita? Nos tempos antigos, quem sentava à direita do rei tinha voz no mesmo peso do rei. Sentar à direita era um privilégio, era ser como ele. Subiu aos céus e está à direita de Deus. E a Cristo, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Você ouviu? Nada está fora do poder, do domínio do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isto. Nada. Que você não viva aterrorizado por demônios com essa pregação evangélica distorcida aí e fica vivendo um cristianismo maniqueísta. Crentes ou pessoas que dizem ser crentes, movimentos que dizem ser evangélicos, atuando como se fosse terreiro de Umbanda,
apenas mudando fórmulas de como você quebra maldição. Meu irmão, as minhas maldições todas Cristo carregou na cruz. Não há poder demoníaco que pelo seu poder possa roubar a minha vida, tirar a minha vida do Senhor. Eu não fico procurando uma bruxa, um espírito atrás de cada porta. Uma vez uma pessoa me procurou, uma mãe muito preocupada, porque a sua filha começou a namorar um rapaz cuja mãe era lá chefe de um terreiro aí, creio que de Umbanda. E aí então a preocupação dela é que o rapaz tinha dado um anel para sua filha. E agora a filha estava usando esse anel. E então esse anel estava entrando dentro da casa dela. Pastor, será que não fizeram lá, não sei o quê, não sei o quê, e agora esse anel veio na minha casa? Irmão, esse é um problema do mundo que não está debaixo do domínio de Cristo. O que um anel, o maior que tenha sido feito, cerimônia em cima dele, vai fazer na minha vida e na minha casa? O diabo vai sim trazer ali na minha vida danos, quando eu abro meu coração para ele, deixo ele causar estragos ali. Mas o meu Senhor tem um domínio sobre tudo isso, posso me libertar de tudo isso imediatamente, pela graça de Deus. Mas não que alguém lá vai fazer algo e o demônio então tem poder sobre a minha vida. Uma vez alguém me ameaçou que ia fazer um trabalho contra mim, aí num dado lugar. E eu disse, fique à vontade. Fique à vontade. A Bíblia diz que eu estou selado com o Espírito Santo. E o meu Senhor vive para todo sempre, e Ele sujeitou anjos, autoridades e poderes. Minha vida dele. O meu Senhor é vitorioso. Nas horas difíceis, sofrimentos maiores, meu irmão, não se esqueça de que Ele é aquele que tem a vitória plena. Eu comecei falando de Visel, que olhou as pessoas sendo enforcadas e alguém bradou, onde está Deus? E alguém respondeu, Ele está ali com o sofredor, com aquele que é injustamente castigado. Eu disse que em grande parte isto é verdade à luz do Evangelho. Nós vemos isto, Cristo na cruz, Deus sofredor, veio andar entre nós e tomar sobre Ele o nosso sofrimento e culpa. Mas a verdade do Evangelho é muito maior. Não é apenas um Deus que vem para ser empático conosco em nosso sofrimento, e aí se tornar mais uma vítima desse sofrimento como nós o somos. Esse Deus, Ele vem de fora e intervém na nossa realidade. Ele não está sujeito a essa realidade torpe, maligna. Ele vem para arrebentar isto, adentra e sai dela vitorioso por nós. Quando eu olho o sofrimento, onde está Deus? Deus está com o sofredor, injusto sim, o crente que sofre injustamente sim, mas é muito mais. Não é só que Ele está empático com este crente, Ele tem algo para esse crente além desse sofrimento. É um Deus revelado em Cristo, um Deus glorioso, maior do que a morte e a vida por nós para todo sempre. Dias difíceis podem vir, e eu não sou profeta, mas analisando as circunstâncias, a história, as coisas que estão acontecendo, a minha expectativa é que os dias serão mais e mais complicados para aquele que anda com Cristo. E aqueles que estão aí flutuando vão ser testados e vai haver uma peneira, porque haverá um preço maior a se pagar pela fé. E lembre-se que Cristo foi o primeiro a pagar. E lembre-se que os irmãos do passado pagaram. Não pense que você é um privilegiado, que não vai sofrer oposição do mundo. Mas seja o que for que vier à frente, que todos nós possamos ser realmente aqueles que lembram-se do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não apenas por lembrar, mas lembrar e viver, experimentar uma salvação realizada de uma vez por todas. E temos os nossos olhos fitos não no momento presente, nas horas difíceis, mas na vitória plena, eterna que é nossa em Cristo Jesus. E que cada um de nós possa estar forte no Senhor e na verdade então dele, para nunca voltarmos atrás,
mas fortalecidos prevalecemos e prevalecemos em todos os embates que vieram à nossa vida, até que possamos estar desfrutando desta vitória plena na eternidade. Que Deus nos conserve assim agora e sempre. Amém e amém. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.